Minhas queridas, meus queridos e querides, seguimos agora para a mesa 3. E as fronteiras? Reflexões sobre a circulação e vida de obras teatrais. Chegamos ao último ato do nosso encontro, ok? E eu vou abrir essa conversa com o mesmo espírito que trouxe todas as nossas outras mesas. Uma mistura de luta mansa, indignação lúcida, esperança teimosa. Aquela esperança que insiste em existir, mesmo quando os editais atrasam, os cachês encolhem e os quilômetros parecem maiores do que realmente são. Nas mesas anteriores, nós visitamos 2 pilares fundamentais. Discutimos a trajetória do trabalhador de teatro, do nascimento à sua velhice, passando pela luta cotidiana para ter direitos reconhecidos e condições dignas de trabalho. E na mesa 2, nós mergulhamos no dilema da manutenção, refletindo sobre como seguir existindo com fomentos insuficientes, estruturas frágeis e eterna equação entre criação, formação e produção independente. Agora, gente, nessa terceira mesa, abrimos o mapa. Vamos falar de fronteiras. E as fronteiras aqui, elas não vão ser apenas geográficas, elas vão ser também burocráticas, econômicas, regionais, estéticas, quando só determinadas linguagens têm espaço ou visibilidade, por exemplo. São fronteiras também temporais. E também são fronteiras políticas, quando a circulação depende menos da força da obra e mais da força das instituições, ou da falta delas. Mas também falaremos de atravessamentos, porque se existe um gesto teimoso nesse teatro brasileiro, é o de atravessar, o atravecar. Atravecar a rua com cenografia nas costas, atravessar o estado com pouca verba, atravessar o país com um espetáculo que nasceu de um galpão improvisado, ou de uma casa, ou de uma escola. Atravessar para existir, para encontrar público, para reaprender sobre o que é fazer teatro. A pergunta que fica é: que vida têm nossas obras quando elas não podem mais circular? Que país construímos quando só alguns chegam a determinados territórios? Como reinventamos a circulação sem depender exclusivamente de modelos inviáveis? E mais, como as nossas mesas que falaram sobre direito e também sustentabilidade se aplicam diretamente à sobrevivência das nossas obras no nosso tempo e no nosso espaço? Porque, gente, vamos ser franco, não há carreira digna sem circulação, né? Não há sustentabilidade sem continuidade. E não há política cultural sem garantia de encontro entre obra e público. Estamos aqui para enfrentar essa questão com afeto, mas também com muita honestidade, tá bom? E para iniciar nossa conversa de forma objetiva, eu vou lançar uma pergunta que eu gostaria que a gente só deixasse ecoar. Se vocês pudessem mudar apenas um elemento que hoje impede a circulação da sua obra teatral no nosso país, qual seria? Eu vou convidar para debater junto com a gente Eudes Veloso. Seja bem-vindo, Eudes. Reinaldo Dutra. Bem-vinda, Reinaldo. Anília Francisca. Olá, Anília. E Michele Rolim. Muito obrigada, Michele. A Andréia teve um imprevisto, ela não pôde vir, mas agradeço muito a oportunidade do IT poder ter trocado com ela e também estendo para outras oportunidades a presença dela. Gente, nós temos agora 5 minutos de apresentação. Vocês podem traçar um paralelo da trajetória de vocês com o nosso debate sobre a circulação de obras teatrais hoje em dia na nossa região. E vamos começar. Eudes, pode ser? Fica à vontade. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui representando o Complexo Negra Palavra. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Bom, eu sou ator há 25 anos.
Há 20 anos eu trabalho com produção. Eu já passei por, acho que quase todas as áreas da produção. Já trabalhei com produção de TV, produção de cinema, produção de projeção mapeada, projeção de eventos, projeção de feiras. Eu trabalho ainda em produção de eventos corporativos. E há 6 anos eu tenho esse trabalho com o Complexo Negra Palavra. Nós nos encontramos. E eu quis começar falando que eu tenho 25 anos como ator, tenho 20 anos como produtor e tenho 6 como Complexo Negra Palavra, porque agora, com o Complexo Negra Palavra, o meu trabalho de produção ele tem começado a trazer algum resultado, que ainda é muito pequeno. Mas está começando a trazer algum resultado. Nós fomos contemplados por alguns editais. E eu achei muito interessante quando o Jeff fez esse convite, porque eu não sei uma resposta. E aí, já usando da honestidade, eu não sei o porquê que o Complexo Negra Palavra, nesses 6 anos, tem sido contemplado em alguns editais. Mas, ao mesmo tempo, eu sei também que aí é da onde vem a minha intuição, o que eu acredito. Hoje, do jeito que a sociedade caminhou, o Complexo Negra Palavra é visto como um ativo financeiro. É importante para a sociedade de hoje que 10 homens pretos estejam em cena. Isso é mercadológico, isso rende dinheiro. Não é porque nós somos especiais, porque nós não somos. Não é porque nós temos algum diferencial de qualidade para o teatro que é feito no Rio de Janeiro, porque nós não temos. Nós temos a nossa linguagem que a gente está começando a desenvolver há 6 anos apenas, e aqui a gente tem exemplos de companhias de 20, 30 anos que já fazem um trabalho brilhante no Rio de Janeiro. E se alguém parar para... então qual é a diferença? Por que vocês ganham? Porque hoje o mercado entende que ali é um lugar interessante para eles colocarem uma parte muito pequena desse dinheiro. Mas eu não tenho a mínima ilusão de que já, quando isso virar, quando o ano que vem o foco for outro, quando daqui a 2 anos o foco for outro, a gente vai voltar para o final da fila. Porque nós não somos os privilegiados dessa sociedade. Nós não somos os privilegiados do sistema capitalista como um todo. E isso eu digo nós como pessoas pretas e digo nós como artistas. Para o sistema capitalista, os artistas são muito perigosos. Para a sociedade que a gente vive, polarizada desse jeito, é muito perigoso o artista que traga uma reflexão um pouco mais tranquila e de uma maneira um pouco mais aberta para as pessoas pensarem nas suas próprias subjetividades. Então, é uma reflexão interessante que eu quero aprender junto, quero que a gente dialogue junto, porque eu acho que a questão hoje em dia que a gente discute muito é por que alguém consegue, por que o outro não consegue, por que aqui é precário, por que ali está um pouco melhor e sempre na Zona Sul está muito bom. Isso é a sociedade funcionando da melhor maneira possível, como ela quer funcionar. A gente brigando entre a gente e os privilegiados se mantendo no privilégio. Então, eu acho que é daí que eu gostaria de começar a nossa reflexão. Por aí. Obrigado, Aildes. Reinaldo. Olá, boa tarde. Meu nome é Reinaldo Dutra. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Eu estou representando a Dobra Teatro, inclusive Helena veria, mas ela não pôde, vim substituindo ela. E vou falar um pouco sobre a trajetória da Dobra, sim, mas principalmente a minha relação com grupos nesse eixo São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Baixada, porque, além da Dobra, eu também colaboro com o coletivo Renca, que apresentou ontem o Aniversário Guanabara, eu dirigi o Aniversário Guanabara, e é uma galera de Nova Iguaçu. Colaboro também com uma galera de São João de Meriti. Enfim, eu sou um artista inquieto e professor de artes da rede estadual de ensino, e eu entendo que é muito fundamental essas conexões, essas redes, para nos manter vivos e circulantes. Eu vejo isso na Dobra acontecer dentro do município de Niterói. Ali a gente se fortalece, ali a gente se reúne para conseguir expandir. A gente sempre sai e retorna. Eu vejo isso no Renca. Eu vejo que o sistema de redes, a possibilidade de pensar
não necessariamente em termos solidários, né, mas em termos de parcerias, desses artistas se fortalecerem, principalmente no que eles têm em comum, que são as suas ausências, né? É impressionante, é muita ausência. É a ausência, primeiramente, do Estado, é a ausência de uma série, inclusive, de ações formativas nesses espaços, né? Eu sou filho de São Gonçalo, assim, eu comecei a fazer teatro em São Gonçalo, né? A galera do Silvio até vem, me emociona muito, porque eu vejo uma galera que eu vi começando, florescendo, frutificando e resistindo, apesar de toda a onda totalitarista, autoritária do governo municipal de São Gonçalo, que nos diminui, que nos coloca numa posição assim, aliás, nos desconsidera completamente, né? Uma secretaria inoperante e por aí vai. Então, assim, se tem alguma coisa que me define enquanto artista hoje, pegando o seu gancho, é justamente a possibilidade da gente realmente entender que não dá mais para contar com eles. A gente precisa pressionar, mas a gente precisa, principalmente, se fortalecer. E a minha história vem muito disso. Tá? Lá se vão mais de 20 anos de teatro, e é isso, é um prazer estar aqui. Quero pensar nessa questão, mas eu precisava que você repetisse depois ela. Tá bom? Na hora que eu abrir para perguntas, eu vou fazer. Eu fiquei nela, eu não consegui nem me apresentar, porque eu fiquei nela. Mas é isso, obrigado. Deixa reverberar. Gente. Valeu, prazer. Obrigada a você, Reinaldo. Anília? Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Anília Francisca. Eu, enfim, faço teatro desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Sou do Gênio Insano Companhia de Teatro, grupo da qual eu sou fundadora. O Gênio Insano, ele completa, ano que vem, 30 anos. São 29 anos de trajetória. É um grupo que surgiu no interior do estado do Rio de Janeiro, no município de Araruama. E é um grupo que tem uma trajetória bem peculiar, porque é um grupo que ele circula bastante, ele também trabalha bastante aqui na capital, justamente porque no interior a gente não tinha muita possibilidade de fomento, não tinha editais na nossa cidade, não tinha nenhuma possibilidade mínima da gente ter algum acesso à verba pública. Então, ele é um grupo que ele começa a trabalhar muito na capital, assim, nos 15 primeiros anos. Ele trabalha bastante 5 anos, 6 anos, bastante lá em Araruama. Depois ele vem para a capital e ele trabalha aqui bastante, mas nunca tirando o pé do interior, porque lá a gente tem uma sede. Em 2014, a gente ganha um edital federal, e aí a gente vira um ponto de cultura chancelado, e a gente começa realmente a fazer esse retorno para o interior. E começa a fazer um espaço colaborativo, onde a gente oferece cursos, oferece oficinas, faz um intercâmbio entre interior e capital. E ele é um grupo que circula muito, principalmente através das redes de festivais de teatro. Então, a gente vai para muitos festivais nacionais, muitos festivais internacionais. É um grupo que adora viajar, é um grupo bem cigano. Então, nessa nossa circulação nacional por festivais em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente já foi para o México também. Eu já fui para a Itália sozinha, sem o grupo, mas também em imersão, para participar de uma vivência de grupo. Então, assim, a gente começa a fazer essas conexões em outros festivais e a conhecer vários outros coletivos. E a gente sempre querendo levar muita cultura para dentro do interior, dentro da nossa cidade. Então, a gente começa a pensar maneiras de se produzir dentro do interior e a sobreviver dentro do interior e, tipo, como é que eu vou dizer? Fertilizar aquele território, que até então é bastante seco, que até então não tem retorno, que até então não tem nenhum tipo de financiamento. A gente não pode sempre contar com os comerciantes locais, a política do interior é uma política de coronelismo, você fica sempre muito sujeito a quem vai ganhar a prefeitura na próxima eleição. Então, um ano você tem Secretaria de Cultura que apoia, outro ano você não tem Secretaria de Cultura que apoia.
E aí a gente ganha alguns editais nacionais, a gente vai ganhando alguns editais. Nos últimos 3 anos, a gente ganhou bastante edital, e isso acaba chamando a atenção do Ministério da Cultura, e o MINC acaba convidando o Gênio Insano esse ano para ser Comitê de Cultura da região dos Lagos. O que é o Comitê de Cultura? Faz parte do Sistema Nacional de Cultura, que é um programa do Ministério da Cultura para, principalmente, divulgar as ações do Ministério e ajudar com que a verba do Ministério chegue na ponta. Então, eu acho que o Gênio Insano ele vem dessa trajetória interessante, bonita e vitoriosa, de um grupo que está na margem, mas consegue, fazer com que a verba chegue na ponta. E, a partir desse momento, como Comitê de Cultura da região dos Lagos, o Gênio Insano ele auxilia outros coletivos e agentes culturais da nossa região a também ter acesso a editais, tanto ajudando a escrever editais, como ajudando a entender, né, os editais públicos, como também ajudando nessa circulação do interior para a capital e vice-versa, e também do interior para outros lugares assim da federação. Então, eu sou coordenadora metodológica do Comitê de Cultura, trabalho com uma equipe que também é uma equipe bem coesa, mas é uma equipe bastante eficiente, que tenta atender aqueles agentes. Atualmente, o Comitê de Cultura da região dos Lagos atende 6 municípios, que é Araruama, que é a nossa cidade sede, Iguaba Grande, né, que é a cidade vizinha, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Búzios. E também a gente produz muitos festivais. A gente produziu um de cinema, que está na 2ª edição, que se chama Curta Araruama Insanamente, também ganho através de uma PNAB, onde a gente circula curtas-metragens, principalmente de produtores independentes, e a gente faz o Festar, que é o Festival de Teatro da região de Araruama, que existe há 6 anos, que é o único festival da região dos Lagos que resistiu à pandemia e que sobreviveu à pandemia, que está até hoje lá. E é um festival de âmbito nacional, que, tendo verba, não tendo verba, a gente faz. Tem ano que tem dinheiro, tem ano que não tem dinheiro, mas a gente está sempre fazendo, porque a gente tem uma equipe com bastante amor assim, por essa circulação, por essa vontade de estar fazendo, por essa vontade de fazer acontecer. Então, eu acredito bastante que é a partir daí que vem minha reflexão. Por que não chega? Será que não chega porque as pessoas não têm o conhecimento ou a expertise né, de estar fazendo acontecer, né, dessa forma? Mas, ao mesmo tempo, fico pensando que existem formas de se solucionar isso, né? E, infelizmente, não tem ninguém lá no poder, né, com a caneta na mão, para poder tomar essas decisões. Ou chamar alguém que está aqui na ponta para falar, vem pensar junto comigo, como tomar essas decisões. Eu acho que o Sistema Nacional de Cultura, quando ele vem como programa, ele vem para ser como se fosse o SUS, mas isso a gente pode falar daqui a pouco, né? O Sistema Único de Saúde é o Sistema Nacional de Cultura. Ele vem para fazer com que a esfera municipal, estadual e federal joguem juntas e todo mundo saiba tudo o que está acontecendo, principalmente como é que essas verbas elas se conectam. Então, como eu disse, né, eu me chamo Anília Francisca. Eu não falei um pouco sobre mim, mas assim, eu sou diretora, sou dramaturga, sou professora também de teatro da rede municipal, do Rio de Janeiro, mas eu estou permutada em Araruama, então estou trabalhando na rede municipal de lá, professora de teatro, de artes cênicas. E, enfim, sou mestre pela Unirio de teatro, sou doutora em arte da cena pela UFRJ, tenho pós-graduação em arte, terapia, educação e saúde, mas também sou advogada. E eu acho que essa minha segunda parte da minha vida me ajuda também a entender um pouco desse mundo burocrático dos editais. É isso. Nossa, e é o que a gente pontuou desde o começo, desde a primeira mesa, né? É impossível ser só artista. Ah, impossível. Michele, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa tarde. Eu me chamo Michele Rolim. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui escutando e dialogando. Eu sou jornalista, produtora teatral,
crítica, pesquisadora, também tenho mestrado e doutorado em teatro pela Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, mas estou morando aqui no Rio de Janeiro, porque eu estou como coordenadora de teatro da Funarte. E, enfim, e a partir disso também que eu vim fazer aqui uma fala sobre a circulação e colocar algumas questões do ponto de vista da gestão e das políticas públicas para a circulação, né? Hoje, se a gente for pensar, nós temos, para poder, né, para o artista poder circular, algumas fontes de receita que são as leis e os editais, os festivais, o Sistema S, que é o SESC e o SESI, né? E assim, publicamente, enfim, ou até os recursos próprios, como vocês mencionaram, enfim, nas questões de relações, e, obviamente, os festivais que estão ali amparados, muitas vezes, nos editais, e principalmente nas leis, né? Costumo dizer assim que não há um festival que não tenha caráter público, porque todos têm que ter caráter público, porque a maioria se vale de dinheiro público, seja via Lei Rouanet, né, ou seja, um fomento direto. Se a gente for pensar para a circulação nas leis e editais, o principal, digamos, edital de fomento direto que nós temos hoje, com abrangência de Brasil, é para o teatro, né, o Prêmio Miriam Muniz, né, o edital Miriam Muniz, que é executado pela Funarte, com recursos públicos, e que consegue aí abranger um curto, médio e um grande circuito dentro do Brasil. E se a gente for pensar também em termos nacionais, a gente tem aí o palco giratório Sesc, que é também um grande circuito que coloca aí espetáculos para rodar esse Brasil. E, bom, dentro desses circuitos, a Funarte vem pensando, e aqui eu falo a partir dessa gestão, né, na questão das regiões. Então, a gente tem um valor mínimo por região. A gente também, em cada edital, agora nós tivemos, em 2023, o Miriam Muniz, nós teremos, antes, né, de terminar a gestão, outro Miriam Muniz. Em cada desses editais, a gente tenta enfatizar algo que a gente considere alguma política importante, seja através do próprio política do edital ou até através de uma bonificação. No caso do Miriam Muniz, de 2023, foi uma pontuação que é uma bonificação para espetáculos voltados para a infância. Então, quem estava circulando com esses espetáculos ganhava uma pontuação maior, né? Na verdade, o Miriam ele não se faz mais hoje só de espetáculos. Ele se faz a circulação de espetáculos, atividades formativas e intercâmbios. Então, a gente costuma olhar para esses 3 pilares, né? A gente também tem um edital, que é o Ações Continuadas, dentro da Funarte, que é um edital que apoia 3 linhas. Uma, grupos e coletivos, que inclusive o Ciclomáticos, que estava aqui, foi um dos que ganhou recentemente, agora, em 2025. Festivais, não só festivais, né, eventos artísticos calendarizados, e entre eles o que mais a gente tem é festivais e espaços artísticos. Então, a gente apoia esses 3 eixos, acreditando que esses são eixos estruturantes para estruturar o setor. E, então, em 2023, houve ações continuadas, foram 3 editais por esses 3 eixos. Em 2025, a gente entendeu que esses editais deveriam ser por setores, né? Então, por linguagem, a gente teve um edital de teatro com esses eixos.
Nós não temos a ilusão dentro da Funarte de que nós vamos conseguir atender a demanda do Brasil todo, porque a gente vive num país continental. Então, sempre nós vamos conseguir atender uma demanda que nem sempre vai ser satisfatória. No entanto, a gente vive também uma contradição, que a gente nunca teve tanto dinheiro para a cultura no Brasil, né, por causa da Lei Aldir Blanc. Mas a gente tem relatos, né, de muitas pessoas que esse dinheiro não está chegando efetivamente, como que isso está. Então, também, por conta disso, o Ministério da Cultura lançou uma portaria instituindo 3 programas dentro da Lei Aldir Blanc. O que são esses programas? É uma tentativa de organizar um pouco a distribuição desse dinheiro. Um desses programas se chama Ações Continuadas, que é justamente o modelo do programa feito pela Funarte, no qual a Funarte está incidindo sobre esse programa, que é um programa que segue, basicamente, as mesmas regras do Ações Continuadas da Funarte, ou seja, tem que ter um grupo coletivo, um espaço ou um evento que tenha, no mínimo, 3 anos ou 3 edições. O valor não pode ser, isso é muito importante, menos de 100 mil. Né? Então, uma premiação ela pode ter um valor superior a 100 mil, no caso da Funarte, é 100, 300 e 500 mil. E outra questão bem importante é que, para tentar um pouco subverter essa lógica dos editais, tu tem uma renovação de 2 anos. Então, quem ganhou esse ano, não vou dizer que é automaticamente, porque tu precisa mandar um relatório comprovando que tu fez as atividades do ano para ganhar essa renovação, né? Mas tu não te inscreve novamente no edital para concorrer. Tu comprova que tu realizou as atividades que tu propôs em um ano e tu ganha novamente. Então, se tu ganhou 100, tu ganha 200. Se ganhou 500, ganha 1 milhão. Né? E é um programa que está dentro da Lei Aldir Blanc, que requer adesão dos estados. Né? Porque a colega tinha comentado isso da questão do pacto federativo, município, estado e governo federal. A gente precisa desse pacto federativo para que o dinheiro chegue. Né? Então, assim, a Lei Aldir Blanc ela faz esse pacto federativo, mas a gente tem que fazer com que ele aconteça de fato. Né? Então, esses programas, a instituição desses programas, através de uma portaria, é uma tentativa de que os estados e municípios façam adesão a esse programa. Claro que eles são, né, tem aí autonomia, cada estado e município, mas há um desejo e também uma força-tarefa do governo para que haja, né, essa adesão. Nós tivemos, se eu não me engano, a adesão de 12 estados para o programa de ações continuadas. Depois até posso dizer os estados aqui, olhar. E esses estados vão ter que seguir as diretrizes do programa. Então, imagina se cada estado do Brasil tiver ações continuadas. Tu não vai concorrer com o Brasil inteiro. Tu vai estar ali dentro do seu estado. Então, a chance é muito maior de tu ser contemplado, de chegar na ponta, de ter esse olhar. Né? Então, a gente fez esse esforço coletivo para que esse dinheiro da Lei Aldir Blanc seja colocado no programa Ações Continuadas, que é um programa que nós acreditamos ser estruturante e entrou também dentro dessa portaria, além de espaços artísticos, grupos e coletivos, eventos calendarizados, escolas livres também, né, de artes. Então, que é uma linha que não tem na Funarte, mas entrou dentro dessa portaria, tendo também essa importância que tem a formação, enfim, para ter essa adesão. Então, hoje, nós temos, dentro da Funarte, falando do teatro, o Miriam Muniz, que é um programa que é voltado diretamente para a circulação. Nós temos o Ações Continuadas, em que visa essa manutenção de grupos e coletivos, que pode, inclusive, fazer o seu plano de trabalho. Tu não está fechado na proposta
de que precisa se apresentar tantas vezes e tal. Na tua proposta de trabalho, pode estar viajar, fazer um intercâmbio para outro lugar, circular. E um eixo que é exclusivamente de eventos, que tende a envolver uma maior circulação, porque contempla, na maioria das vezes, festivais, né? E, além disso, a gente tem o Conexões Internacionais. O que é o Conexões? A gente tem vários aqui exemplos, que é desde o Iberecena, que é um projeto que... Baixou? Aumentou? Desde o Iberecena, que é um projeto que visa ali também o teatro, envolve as artes cênicas, ele também está estruturado em eixos, ele abrange festivais, mas sempre com programação internacional. Então, tu tem que fazer uma proposta ali internacional para que tu consiga esse apoio dentro dos países que formam o Iberecena, que são países, né, não todos, mas de língua portuguesa e espanhola. Também apoia intercâmbios e coproduções. Intercâmbios como residência artísticas e coproduções. Esse é o Iberecena. Nós temos também, que a gente fez, os Conexões Internacionais. Nós fizemos em 2024 2 conexões internacionais, que nós levamos comitivas para o Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá e para o Festival Santiago a Mil, né, na semana do Plateia Programação. Além disso, ano passado, como foi o ano do Brasil-França, o Conexão Internacional ele foi voltado para a França. Nós abrimos um edital para 10 bolsas para jovens criadores, porque existe um programa, que é um programa muito interessante, que é dentro do Festival de Avignon, que é uma parceria do Festival de Avignon com o Festival Off Avignon, que eles dão, que jovens criadores vão para esse programa para poderem fazer uma vivência dentro do festival, seja uma vivência formativa, através de workshops, seja uma vivência de fruição, através de assistir aos espetáculos, e uma vivência também imersiva, estando na cidade de Avignon, conhecendo a estrutura de Avignon, como funciona o festival. Então, existia essa bolsa, e o Brasil pagou, né, a bolsa para esses estudantes irem para lá. Foi pelo menos um estudante de cada região do país para lá. E também teve, em outro eixo dessa temporada Brasil-França, teve um edital que levava projetos, por exemplo. Não, eu já tenho o meu projeto e tenho um convite de um centro cultural, por exemplo, da França, que quer me receber. Então, eu mando o meu projeto e uma carta de anuência dizendo que aquele espaço quer me receber, e daí recebi uma verba conforme o número de pessoas que estava indo viajar para fazer. Então, era livre, digamos assim, pauta livre para você propor o que você gostaria de fazer naquele país, né? Seja, sei lá, um intercâmbio, uma apresentação, um curso, existia essa pauta livre. E no próximo ano nós temos Brasil-China, né? Então, não posso dizer ainda o que está por vir, mas virá coisas também nesse sentido de tentar estreitar essa conexão internacional com a China, né? Isso são acordos que vêm do governo federal, que vêm para o Ministério da Cultura, que vêm para a Funarte também, e a gente transforma isso em algumas ações dentro desses anos, né? Então, a gente teve esse. E agora, recentemente, a gente tem em dezembro, dentro do MINC, do Ministério da Cultura, mas a Funarte também compôs, digamos, essa comissão, o MIC-BR, que é um mercado, né, que vai grupos que vão tentar lá negociar o seu trabalho junto com compradores para esse trabalho. Então, acho que são essas aí, fiz um resumo de algumas iniciativas, e fico aberta também para ir respondendo sobre cada uma delas.
Muito obrigada, Michele. Muitas possibilidades. Obrigada pela contribuição mesmo. Gente, está acabando o nosso horário. Eu vou partir para as considerações finais agora. Vou começar com o Eudes. Vai ter que ser. Deixa a pergunta reverberar. A pergunta era se... Oi? Uma pergunta? Pode, né, chefe? Alguém deseja perguntar? Fazer alguma pergunta? Então, por favor. O senhor quer o microfone? Cara, assim, deixa eu falar. Essa galera jovem está engolindo a gente, tá? Eles estão vindo, passando o trator, e assim, quem não acompanhar o ritmo do rolê, tipo, vai ser passado por cima, literalmente. Eu trabalho com muita gente jovem, assim, diferente. Eu e psicomáticos, a gente tem. O Genissano e psicomáticos têm o mesmo tempo de vida, 29 anos. E a gente se conheceu no mesmo festival quando o grupo tinha 1 ano. Olha que loucura, o meu grupo tinha 1 ano, o grupo deles também tinha 1 ano, e a gente se conheceu no mesmo festival. Com esse negócio, né? E aí, eu fico vendo esse pessoal novo, como o Riba falou aqui na palestra anterior, que eu estava aqui, na nossa época não tinha edital assim. Eu fico vendo você falar da Miriam Muniz, meu sonho era ganhar um Miriam Muniz, gente. O meu também. Na moral, agora esse Miriam Muniz era 500 candidatos por vaga. 500 candidatos por vaga. Mesmo que a sua nota fosse muito boa, se ela não batesse, tipo assim, o total, você não leva os prêmios. Foram 18, o Ciclomático ganhou na suplementação. Suplementação é o dinheiro que rendeu desse edital, enquanto eles não pagaram. Então, ou seja, mesmo, não sei nem se foi o único grupo do Rio que ganhou, mas é um edital de nível nacional que são muito poucas vagas. Assim, eu lembro que o Miriam Muniz foi o primeiro edital que eu escrevi, que eu sentei para escrever. Eu devia ter o quê? Sei lá, 20 anos. Hoje eu também não tenho vergonha de dizer minha idade. 40, eu tenho 46. Mesma idade do Ribamar também. Então, assim, eu fico assim pensando, meu sonho era ganhar um Miriam Muniz. E até hoje eu nunca ganhei um Miriam Muniz. Nunca ganhei. O dia que eu ganhar vai ser, cara, vai ser fogo. Vai ser foda. Desculpa aqui a perdão da palavra, mas vai ser muito bom. Entendeu? Porque o edital é muito difícil. É mais difícil que um vestibular para medicina. É muito difícil. É só os grupos bambambãs que tem que comprovar trajetória, que tem que comprovar um trabalho de excelência, que tem que comprovar circulação. É tanta coisa para comprovar que, infelizmente, essa verba não chega na ponta. Não chega na galera que tipo, realmente está precisando. Já são grupos que já são patrocinados pela Petrobras, já são grupos que já têm sede própria, já são grupos que já têm um trabalho tipo de estrada muito grande. Então, assim, a gente não concorre em pé de igualdade porque a gente não sai também do mesmo ponto de partida, infelizmente, sabe? E mas assim, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque tem grupo jovem aí que está ganhando Miriam Muniz. Tem grupo que tem 5, 6 anos e a galera tipo super conectada, entendeu? Com um trabalho bom, botando o carro na praça e botando banca e ganhando e levando. Eu acho isso admirável, mas assim, foi muita estradinha que os grupos também antigos tiveram que capinar para abrir caminho, porque antigamente eram, sei lá, 5 prêmios, hoje são 18, 20 prêmios de Miriam Muniz, já estamos no lucro, né? Então, assim, a gente já está, tipo, conseguindo alguma coisa. E, realmente, está vindo muita verba do Ministério da Cultura, só que, para chegar na base mesmo, que é o município, eles têm que ter o CPF da Cultura. O CPF da Cultura é o conselho, o fundo, né, e o plano de cultura. Tem que ter um plano,
de cultura, municipal ou estadual, tem que ter um conselho de cultura formado com os agentes culturais daquele território, e tem que ter um fundo, quer dizer, a conta que vai ser depositado o dinheiro. E aí, todos os municípios aderiram? Nem todos. Araruama mesmo ainda não fez conselho de cultura. Eu estou aqui auxiliando como agente territorial e como comitê de cultura lá da região. Arraial já fez, São Pedro já fez. A cidade que eu moro ainda não fez. E olha que eu tenho contato assim, direitinho com o subsecretário de Cultura. E mesmo assim, ainda não fez. A questão não é só porque é um país com uma dimensão continental. Poderia ser um país com uma dimensão continental e esses recursos melhor distribuídos. E a própria ideia de arte, cultura, revista. Se tem uma coisa que eu mudaria, é o próprio ensino de arte. Como sou professor de arte, eu sei da importância de se trabalhar teatro, por exemplo, dentro da escola. A gente sabe disso. E, no entanto, você vê todo o sucateamento da educação, que, por conseguinte, vai causar o sucateamento do nosso trabalho. Pessoas completamente... Gente, o que a gente mais vê quando a gente circula pelas periferias são pessoas que nunca pisaram no teatro, nunca estiveram, não é nem num edifício teatral, diante de um fenômeno teatral. E aí o que eu digo, eu que circulo pelas periferias, eu que tive que, de certo modo, porque nunca abandono, abandonar São Gonçalo, porque é uma cidade que não apresenta propostas para a cultura, e porque os artistas foram desmobilizados na sua raiz, desde o começo dos anos 2000. Todos foram comprados ou desmobilizados. Eu tive que ir para Niterói, que graças a uma luta também renhida de anos e anos, os artistas conseguiram se mobilizar aos trancos e barrancos. Temos lá o nosso Conselho de Cultura, aos trancos e barrancos, temos lá os nossos editais. Agora eu vou te dizer, o que eu digo para a juventude que chega sedenta por teatro? Porque eles demoram a descobrir, mas quando eles descobrem a linguagem, eles ficam enlouquecidos. E eu digo para você, o que eu digo para eles? Nunca se iludam. Não é fácil. E outra... Vejam o que se faz de teatro pelo Brasil. Saiam da bolha do Rio de Janeiro, porque isso aqui está minado por uma ilusão que vem lá do século XIX, a sede pela fama, a sede pelo reconhecimento, a sede pelo estrelato. Uma vez eu conversei com uma diretora do Ceará, Ere Aquino. Ela presidiu uma cooperativa de teatro político do Ceará. Eu não sei se ela ainda está à frente disso, desse projeto. Estudiosa de Grotowski, mas sem ser academicista. Uma mulher que ia para o interior do Ceará trabalhar com a galera. Ela virou para mim e disse, sabe qual é o problema, meu querido? O problema é a presença ostensiva da Rede Globo no seu estado. Então, o que eu digo para os atores de teatro é muito mais do que uma profissão. Teatro é uma maneira de ver o mundo. E essa maneira de ver o mundo vai completamente contra tudo que está no mundo. Essa é a principal contradição. E se eu for, o que você mudaria? Eu mudaria a própria forma de pensar teatro. Eu me conecto muito com o que... Reinaldo, eu ia falar Ricardo, perdão. Eu me conecto muito com o que o Reinaldo estava falando, porque eu acho que o que eu falaria para quem está começando no teatro hoje, eu tenho 45 anos também, mas me sinto um garoto. Vocês falam da idade aí, eu vou longe, eu vou cento e porrada. E o que eu falaria para a pessoa é, cara, olha para o teatro, para esse lugar que você se apaixonou, para esse lugar que você se descobriu, para esse lugar que pode ser uma cura, e não olha para o mercado, porque o mercado vai te engolir. Maravilhoso tudo o que a Michelle falou agora, e eu tenho certeza que por mais que a gente passe por diversos desgovernos, tem gente lá tentando fazer alguma coisa, mas não tem dinheiro para todo mundo. Está na hora da gente entender isso. Não tem. Não tem. Então, assim, para mim, a única solução é a gente fazer com que o teatro seja a grande coisa. A gente está buscando, porque eu preciso ganhar isso, porque o meu grupo precisa ganhar isso, porque eu preciso ser famoso, porque eu preciso alcançar aquilo, porque eu tenho que ter 150 mil seguidores. E o teatro fica lá para trás. Cadê a experiência teatral? A gente só quer se apresentar. Eu quero brilhar, eu quero o aplauso, mas cadê a experiência, assim, de uma pessoa entrar num teatro e falar, caralho, mudou minha vida, catarse, eu quero mais disso. Essa pessoa vai de novo. Sabe? Quando a gente quer falar de circulação de uma obra teatral, a gente tem que pensar no Teatro do Rio de Janeiro. O Teatro do Rio de Janeiro está para trás há muito tempo. Não só por causa da Rede Globo, porque todo mundo que vem para o Rio de Janeiro vem para querer essa cultura de balneário, que é para ficar entretendo o turista que vem aqui para ficar vendo uma pecinha legal.
A gente não se une, o Ribamar falou, a gente não se vê, a gente não vai ver a peça um do outro, a gente não tem um encontro de artistas de teatro que seja para pensar como que a gente faz as pessoas se apaixonarem de novo pelo teatro. Como é que a gente faz as pessoas olharem, se a gente vai em todas as comunidades, como falaram aqui, a quantidade de gente que a gente no Complexo Negra Palavra escuta, pô, nunca fui ao teatro. As pessoas não sabem o que é o teatro, a gente precisa mostrar para as pessoas, o nosso maior ouro está nas pessoas que nunca foram ao teatro, que é 70% talvez do país, e a gente está achando que o dinheiro vai vir de um governo, não vai. Está achando que o dinheiro vai vir de emenda, não vai, edital, não vai. Sabe, aqui com o Complexo Negra Palavra, em 6 anos, a gente ganhou, sei lá, 9 editais. Não deu para nada. O Adriano continua sendo motoboy, eu continuo tendo 3 trabalhos, o Jorge continua dando 1000 corres, o outro continua dirigindo um Uber, o outro... Mas a gente, o que une a gente, o que eu acho que deveria unir o Rio de Janeiro, é o teatro. Não é onde o Complexo vai chegar, não é onde se eu vou estar fazendo a próxima novela da Globo, que se foda. Porque assim, se tiver 100 mil pessoas amando o teatro, todo dia vai ter gente na minha plateia. Aí eu querer ir para a televisão ou não é uma escolha. Aí eu querer ir para o cinema ou não é uma escolha. Mas eu sou apaixonado pelo teatro, pelo palco, pelo que acontece aqui agora. Sabe, televisão cheia de artistas ruins, porque a gente como sociedade está errando. A gente está cismando em achar que quem é mais especial é o que já tem algum destaque. Sabe, todo mundo quer ser o novo Abdias do Nascimento, todo mundo quer ser a nova Fernanda Montenegro. Caralho, quem é que quer ser a nova camareira? Quem é que quer ser o novo iluminador? Quem é que quer fazer uma catarse na vida das pessoas? Então, se a gente está querendo fama, a gente vai continuar aqui dando murro em ponta de faca. Eu confesso que eu sou ator há 25 anos e sou produtor há 20. Eu já fui a muitas reuniões. E eu já tinha desistido. O White Eye me traz uma coisa diferente, porque eu falo, cara, talvez assim... que a gente é cultura, mas às vezes parece que é esporte, né? A gente fica competindo entre a gente. Em vez da gente ter alguma coisa que nos une e fala, galera, se ficar bom para um, fica bom para todo mundo. Se o pessoal gostar da minha peça, ele vai querer ir na tua, porque ele vai falar, cara, isso é que é teatro? Porra, lógico que eu quero ver. Agora, ele vai ver uma peça que talvez ele não gostou, pô, talvez eu não gostei. Ó, mas da peça do meu irmão ali, talvez tu goste, porque é assim, assim, assado, vai no teatro e tal. Sei lá, a gente precisa se fortalecer como teatro, porque se a gente continuar achando que vai vir algum salvador da pátria, do governo, do céu, ou de qualquer lugar, não vai vir. Vamos cobrar, vamos fazer a nossa parte. A gente tem que começar também, eu acho que a gente tem que ir mais profundo nessas discussões e abrir as camadas das coisas. Não tem uma resposta para tudo. Isso ali é uma coisa, a gente se unir é outra, a gente se manifestar é outra. E tem muita coisa que a gente pode fazer para fazer o teatro ser rentável. E a gente olhar o teatro como mercado, como dinheiro, como parar também de achar que nós somos artistas especiais e estamos aqui para mudar o mundo. A gente tem essa capacidade, mas é uma profissão. A gente tem que conseguir olhar como mercado, como que eu transformo isso em algo mercadológico. Uma pessoa passe na rua, olha um cartaz e fala, vou lá assistir. Sabe? Até os nossos cartazes de divulgação parecem tudo igual. Vai na cidade e vê tudo igual. Como é que se comunica tudo igual e a gente acha que a gente vai ser diferente? Então, enfim, eu acho que é um assunto muito longo, desculpa. A gente precisaria de muita coisa e talvez a gente devesse se encontrar mais para discutir. Sabe? Parar de todo mundo querer ser o novo líder salvador da pátria e a gente se unir como pessoas insignificantes que somos, artistas insignificantes que somos, mas que temos uma capacidade incrível de mudar o mundo, se a gente quiser. Mas se a gente se achar demais... o abismo é muito alto. Gente, muito pano pra manga essa discussão, hein? Obrigada, Eudes, pela colaboração. Eu vou despedir do Eudes agora que ele vai ter uma reunião. Fica à vontade, tá, Eudes? Muito obrigada, tá, pela colaboração. Vamos continuar agora com o Michele. Obrigada, Eudes. Fica à vontade. Então, eu acho que o Eudes coloca uma questão muito importante. MIC-BR, né? Ela... coloca uma questão muito importante, que é a questão de quem é o beneficiário da política pública, né? O beneficiário da política pública não é um artista, o beneficiário da política pública é o público, né? O artista é o meio pelo qual a política pública se efetiva. A gente precisa do artista para a política pública acontecer, mas ele é o meio, o beneficiário tem que ser o público. Então, isso é importante a gente ter essa dimensão e esse fomento de ter plateia, de ter público, de estar junto, porque a gente só vai conseguir mais dinheiro, mais recurso para o Ministério
da cultura, para a Funarte, quando a sociedade cobrar isso. Né? Então, assim, quando um hospital ele fecha, a sociedade vai lá na frente e começa a protestar. Não, isso aqui tem que estar aberto, tem que estar aberto. Mas quando um teatro fecha, vai meia dúzia ali de artistas ali na frente. Tem que ter uma relevância social, né? O teatro, a gente tem que ir fazendo, claro que isso não depende, né, unicamente, obviamente, do artista. Isso também depende das políticas públicas, da educação, que é importante, mas é um conjunto que a gente tem que ir ganhando relevância para lá adiante a gente ter mais recurso, né? Então, eu acho que hoje a gente avançou bastante, eu vejo, nesse sentido. Hoje a gente não tem mais o balcão. Né? Hoje a gente tem edital. Por mais que seja complicado ganhar um edital, nós ainda temos um edital. Dentro desse edital, nós temos reserva de recurso. 20%, por exemplo, dos editais da Funarte vai para a comunidade negra. 20% vai... 10% para pessoas indígenas e 10% para a DEF, né? Pessoas com deficiência. Então, nós temos aí 40% como reserva já de recurso. Nós temos um mínimo por região. Então, no Ações com a suplementação, nós tivemos 23 suplementados, mas são 23 que vão tomar, esperamos ser renovados, né? Então, nós temos esse jogo e nós optamos também por ter uma linha de 500 mil, porque se não é o governo federal dar 1 milhão, qual edital que vai conseguir dar isso, né? O Miriam Muniz, nós tivemos 33 na edição de 2023 beneficiados. Isso no teatro, né? A Funarte tem 5 linguagens. Então, eu acho que hoje, por mais que seja difícil, a gente ainda... essa lógica do edital, eu acho que sim, eu acho que não tem que existir só edital, a gente tem que ter políticas públicas efetivas, como política pública de formação de plateia. A gente precisa começar a pensar na formação de plateia, programas de acesso, para que isso acabe tornando o teatro relevante dentro da sociedade, que a sociedade brigue para que tenha mais teatro, né? Que a sociedade faça uma greve para que aconteça teatro, para que não feche os teatros, para vá para a rua quando não tiver dinheiro para o teatro. Então, a gente vai ter que... Mas isso é uma construção. Mas, enfim, com esse governo, a gente retomou o Ministério da Cultura, nós retomamos, né, a Funarte, também reestruturamos e fizemos uma série de programas. E eu acho que o caminho é esse também, sabe, a ser trilhado, que é um caminho democrático e que a gente vá avançando e tentando cada vez mais que a sociedade entenda a importância da cultura e da arte para que a gente consiga, de fato, ter aí um maior investimento nisso. Então, tenho esperança, né, nessa retomada do governo, que as coisas melhoraram, que as coisas sigam assim, né? Mas concordo, a gente tem instituições que elas são muito frágeis, né? Então, bastou a mudança de presidência para o MINC ser extinto, né? Então, as instituições públicas elas ainda têm uma fragilidade. Então, o que acontece, né? Nós, os artistas, tendemos a nos apoiar na rede das amizades. É amizade aqui no sentido político da palavra, né? Amizade como um ato político. Então, quando a instituição falha, são essas pessoas em que a gente se apoia para que a gente consiga avançar. Mas nosso trabalho é para que, cada vez mais, a gente consiga ter esse amparo público e fazer com que a arte e a cultura seja reconhecida pela sociedade como, de fato, tão importante quanto a educação e a saúde. É isso. Obrigada, Michele. Gente, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Se vocês topariam responder mais uma pergunta, mas assim, a gente precisa ser sucinto porque a gente já estourou o horário. Aí eu sugeriria vocês responderem uma rodada dessa pergunta em 1 minuto e a gente parte para as considerações finais, mais 1 minuto, e aí a gente encerra
E eu sei que vocês vão continuar conversando aí, porque isso é um assunto que não se esgota aqui agora. Pode ser? O senhor que queria fazer uma pergunta? Qual é o seu nome? Obrigada, Elci. Obrigada a você. Qual o seu nome? Valdir Cândido. Valdir, muito obrigado. Não foi uma pergunta, na verdade, mas foi uma colocação muito importante. Como eu estava falando aqui, essa mesa, a proposta é a gente ter falas de vários territórios e também de várias gerações para a gente poder contribuir com essa história. Eu acredito muito na oralidade e a gente ouvir as histórias, a gente aprende a entender como está o momento agora também e criar estratégias para um futuro. Vamos para as considerações finais, gente? Pode começar aí. Não, é assim, mais agradecimento, se você quiser divulgar alguma coisa também. Sim, vou divulgar então. Deixa eu só comentar aqui, o Valdir. Ano que vem faz 20 anos que eu estou dando aula na rede pública de teatro. E já tem 25 anos que eu estou formada em artes cênicas. Sou formada pela Unirio. Vai fazer 25 anos. Mas há 30 anos, quando eu entrei na faculdade, porque a faculdade tem 5 anos de duração, há 30 anos já me diziam que o teatro ia morrer e que o público estava acabando no teatro. E já não ia gente para o teatro. O teatro já estava vazio, porque já não ia gente para dentro do teatro, né? Mas não vai morrer nunca, né? Não vai morrer, porque é a única coisa que é ao vivo, né? Então, acho que não tem interatividade maior do que a interatividade do teatro. Podem criar qualquer aplicativo super interativo, mas eu acho que o que acontece ali, a magia entre o espectador e o ator ali ao vivo, eu acho que aquilo ali é especial. E o teatro, eu acho que ele tende a ser cada vez mais uma experiência do que só uma historinha para ser contada. Na verdade, eu tenho várias pesquisas de teatro como experiência. Inclusive, meu último espetáculo é um espetáculo que tem como conotação ser uma coisa mais imersiva, mais próxima da vida, porque eu quero que o público ele vá para uma experiência e não só para assistir uma história. Mas eu acredito que, sim, a gente tem que conversar mais. E passa pelo que você falou, sobre a cultura do teatro, sobre a galera ser apaixonada por teatro, e toda a população ter acesso àquele veículo, como tem acesso ao celular, né? Como tem acesso ao Instagram. Enfim, a gente agora está competindo muito mais, né? Com essas redes, né? Está cada dia mais difícil. Mas eu acho que passa também pelo que Michele falou, sobre a gente ter uma política, de repente, de ingressos gratuitos para geral. E aí, agora, é só retirar o ingresso. Nenhum espetáculo mais vai ser pago. Quem sabe a gente, fazendo uma política dessa forma, a gente encontre pessoas que mais se apaixonem pelo teatro. Mas também passa pelo que o Reinaldo falou, a formação. Desde o ensino fundamental básico, você entender que a arte ela é fundamental, ela não é supérflua. Infelizmente, a matéria de artes, né, ela é uma matéria que
matéria, subdisciplina, submatéria. Em arte todo mundo vai passar. Só que a gente entender como a arte ela é tão importante como antes do menino aprender a andar, ele já dançava, antes de aprender a escrever, ele já desenha, antes de começar a falar, ele já faz teatro para contar as coisas. Então, assim, a arte ela é intrínseca, ela é do ser humano, e é isso. E é entender a valorização da arte também na educação, entendeu? Na educação fundamental. Então, passa por tudo isso. Mas deixa eu dar meu jabá. Agora, no próximo sábado e domingo, os meus alunos lá do Formar para Transformar, que a gente ganhou um edital Fluxo Fluminense lá no meu espaço, no Geninsano, nosso espaço, né, que é um espaço coletivo, mas a gente chama de meu, de seu, de nosso, vão estrear a Roda Viva do Chico Buarque. E eu estou muito feliz, são jovens que pela primeira vez, muitos ali estão pisando no palco pela primeira vez e levando também teatro para uma galera pela primeira vez. Então, se vocês estiverem por Araruama ou região dos Lagos, a entrada é gratuita, é franca, é só chegar lá para assistir o pessoal lá rodando a vida, roda viva, roda mundo, roda gigante. Vamos no teatro, gente. Obrigada, Anília. Eu acho que a sua reflexão é muito boa para a gente pensar aqui no Rio de Janeiro, porque uma experiência com o complexo é que fora do Rio de Janeiro a gente tem uma adesão de público inacreditável. A gente pisa em qualquer lugar, o teatro lota. Aqui no Rio de Janeiro, não. Aqui no Rio de Janeiro é uma batalha. E eu acho que aqui no Rio de Janeiro, a gente, como sociedade, a gente seja lá quem tem essa responsabilidade, mas a gente tem uma sociedade construída hoje com esse pensamento de que ir no teatro é você ver mais de perto aquele artista da televisão. E ir ao teatro aqui no Rio de Janeiro, além disso, é muito caro. Se você para pensar que a pessoa tem que se deslocar, pagar um ingresso de R$30, depois se deslocar de volta, comer alguma coisa e tal, é caríssimo. Então, assim, realmente a gente precisa descobrir políticas públicas para fazer com que as pessoas tenham acesso ao teatro. Porque as pessoas privilegiadas que já têm acesso ao teatro vão continuar indo. A gente precisa que outras pessoas vão e que o teatro ele tenha essa importância para a gente poder realmente exigir num lugar também de horizontalidade. Porque hoje a gente exige pedindo favor, sabe? Pelo amor de Deus, deixa eu fazer teatro. A gente tem que olhar e falar, olha o teatro que eu estou fazendo. Bota o teu dinheiro aqui. E uma última coisa que eu queria falar só sobre o... Bom, como eu esqueci, eu vou só vender meu jabá. Agora, em dezembro, o Complexo Negra Palavra vai estar em cartaz com o nosso infantil, que é o Solaninho, uma viagem com o poeta do povo. A gente vai estar em cartaz lá no Teatro Domingos de Oliveira, no Planetário, sábados e domingos de dezembro, 11 horas da manhã. Se vocês puderem ir, manda um recadinho para a gente lá, que a gente dá um jeito. Obrigado, Reinaldo? Acho que o barato é formação de plateia, estratégia de formação de plateia. Estou há 3 anos no estado, entrei numa escola, muitas pessoas nunca tinham ido ao teatro, 3 anos levando a galera para o teatro direto, a escola investe, a galera está viciada em teatro, não quer fazer outra coisa, já tem um grupo deles, já foram para o festival estudantil, quer dizer, de Niterói, né? Enfim. Então, assim, formação de plateia, eu acho que esse é o barato. Vender meu jabá aqui rapidinho, estou em cartaz com o Aniversário Guanabara, a versão longa-metragem, várias cenas não apareceram ontem, então... agora, nessa sexta e sábado, e nos dias 5 e 12, acesse o nosso Instagram, Aniversário Guanabara. A dobra não estará em cartaz esse ano, mas em março provavelmente a gente volta em cartaz, porque aqui eu estou pela dobra, mas também conexão com o pessoal do Guanabara em cartaz, nesse momento, no Teatro Gonzaguinha. Tá bom, gente? Obrigado pelo convite. Posso fazer um adendo que eu lembrei? Claro. Que é muito rápido. E aí eu acho que é um convite para a gente pensar mesmo. Quanto melhor o Teatro do Rio de Janeiro for, mais as pessoas vão querer ver as peças do Rio de Janeiro pelo país e pelo mundo. O Teatro de São Paulo ele é muito organizado, ele é muito mais organizado do que a gente, tem muito mais público do que nós temos aqui no Rio de Janeiro. E quanto melhor ficar para a gente, se eu vou com o meu espetáculo para o Recife, que foi o mais longe que nós fomos, e o pessoal gostou, eles vão falar, cara, eu quero mais gente do Rio de Janeiro aqui. Como é que a gente faz para trazer mais gente do Rio de Janeiro para cá? Que esse diálogo é importante para o Brasil. A gente ainda está falando aqui num lugar de privilégio altíssimo. Eu sei que Araruama já não tem o privilégio do Rio de Janeiro, mas com certeza tem muito mais privilégio do que Alter do Chão, por exemplo. Então, esse país é muito grande. A gente tem que realmente olhar com mais generosidade para o país inteiro. Está difícil para muita gente. Babado. Michele. Então, Valdir, também eu acho que a questão, né, da formação de plateia, acho que a gente também tem que começar
a olhar mais para isso. Acho que a gente também ficou muito tempo olhando para a produção, circulação, voltar esse olhar um pouco para o espectador, que hoje o teatro tem muita concorrência, né? Então, eu tenho ali todos os filmes que eu posso ver no sofá da minha casa, né? Então, exige o encontro, e tudo diz para que a gente não se encontre, né? O mundo gira para que a gente não se encontre presencialmente, porque a potência do encontro presencial, ele é muito forte. Então, o mundo capitalista, ele diz, não vamos nos encontrar, né? Vamos cada um ficar no seu lugar. Então, o teatro, ele faz esse outro efeito que o mundo capitalista, né? Ele vai para um outro lugar. Não, nós vamos nos encontrar e nós vamos, naquele momento, viver uma outra experiência. E eu acho que só isso, por exemplo, lá, eu venho de Porto Alegre, e Porto Alegre é uma cidade que tem muitos teatros vazios. A gente só vê público, de fato, dentro dos festivais. Então, né, a produção local só tem plateia, de fato, dentro dos festivais. Senão é muito pouca plateia. E, então, a gente tem que começar a pensar mediação, e o governo federal está pensando um programa de acesso, que é uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura, que está para ser lançado, é um programa de acesso dentro das escolas, que é sobre essa formação, né? Porque a gente entendeu que só, muitas vezes, dar o ingresso também não funciona de graça, né? Então, a gente tem, claro, talvez, em algumas capitais, enfim, isso vai facilitar. Mas, por exemplo, em vários outros, a gente vê, muitas vezes, a entrada gratuita, porque o edital já está pagando, né, digamos, essa sessão. E não tem plateia. Então, o movimento de formação de plateia, ele passou por vários ciclos. Assim, digamos que o primeiro foi, vamos dar o ingresso. Daí começaram a dar o ingresso gratuito. Tá, não está adiantando, não estão vindo. Vamos, então, trabalhar a mediação. Então, a gente vai levar dentro das escolas, mas estamos levando, mas essas pessoas não estão voltando. Então, o que está faltando, né? Porque é um conjunto, a gente entendeu que é um conjunto de fatores, que não é só tu dar o ingresso e tu mediar essa experiência. É talvez tu dar também o ingresso, tu mediar essa experiência, mas também tem que entender o contexto socioeconômico que aquela pessoa vive. Então, a pessoa, às vezes, tem o ingresso, vai ter uma mediação, mas não consegue chegar até o local. Então, a gente tem que ter o apoio de outra secretaria que possa ter esse transporte. Às vezes, para o espetáculo para a infância, que agora tu falou, tem que ter também uma formação. Esses pais ou professores são quem vai levar. Então, como a gente também faz um processo de conscientização, que então vamos, em vez de ir para a praia, vamos para o teatro, né? Como é que é? É uma mudança também de paradigma. Mas o que eu posso dizer é que a gente também tem esse programa que está para ser implementado, vai ser implementado nessa gestão, que é uma parceria do Ministério da Educação com o Ministério da Cultura. Eu acho muito isso importante, vocês ressaltaram isso, né? Educação e a cultura andarem juntos. Eu acho que são programas assim, cada vez mais, sabe? Políticas públicas, pensando também nessa formação de plateia. A gente teve, eu só me lembro, assim, da gestão da Marta Suplicy em São Paulo, quando implementaram os CELS, eles entenderam que naqueles céus não adiantava ter estava tudo lá pronto, os céus bonitos para receber, e as pessoas não entravam, porque elas achavam que aquilo não pertencia a elas. Então, teve todo um programa de mediação que foi além de mediar o espetáculo, que era também entender que aquelas pessoas podem acessar aquilo, que aquilo pode ser uma experiência legal. Então, esse assim que eu acho que foi um marco de política pública pensando formação de plateia. Eu acho que a gente tem que resgatar também isso, né, para que a gente consiga fortalecer aí o teatro junto com outros programas estruturantes. É isso. Eu, enquanto uma mulher de interior, que só começou a frequentar teatro depois que começou a estudar teatro, a fazer teatro, eu entendo completamente essa coisa da formação, que não é só sobre o assistencialismo, né, mas é sobre o acesso, o conhecimento, enfim. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Desculpa ter passado o horário, mas assim, a gente não podia deixar abaixo assim, esse papo inteiro, aproveitar a presença, a experiência de vocês. Foi muito enriquecedor para mim, acho que para quem estava trocando, assistindo também.
E eu espero que isso daqui reverbere, né? Porque tem muito assunto tem muito pano para manga ainda de assunto. E eu espero que a gente se encontre em breve e quero passar o microfone agora para o Jeff. Você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, só ia dizer que a Funarte voltou agora para sua casa. Nós estamos no Palácio Capanema, então vocês também estão convidados, né? Quando quiserem também lá. O Palácio Capanema é uma instituição, prédio público, está sendo ocupado agora pelos andares pela Funarte, também pelo IFAM. E voltou também a livraria lá do Capanema. Sexta-feira fizemos a inauguração. Então estamos de volta à nossa Casa das Artes. Obrigada, Michele. Vou passar a palavra agora para o Jeff. Pessoal, queria agradecer vocês por terem vindo, por vocês por terem permanecido por todas as mesas. Compartilho com muitas experiências. Dessa vez eu não participei das mesas, inclusive porque eu acho que quando a gente escolhe as pessoas e faz uma curadoria, é um pouco das partes que você quer escutar e das partes que você deve escutar e que você precisa escutar. Eu me senti muito contemplado por muitas coisas. Assim como o Vika, eu vim do Distrito Federal, do Vicente Pires, e sou uma das pessoas que só acessei teatro numa faculdade que era uma outra faculdade que eu lutei, porque, né, disseram pra gente que a gente podia fazer o que a gente quisesse fazer. E quando eu cheguei para fazer o que eu queria fazer, na verdade era uma coisa de uma construção imposta, né? Que era uma construção do que o que você deve fazer, teatro ou você vai fazer direito? O que você pode fazer, né? Então, nessa construção, a gente tenta sempre fazer as nossas pequenas revoluções e fazer com que essas pequenas revoluções sejam coletivizadas. Eu acho que quando a gente tenta construir para a gente também tem que aprender a construir para o outro enquanto isso está acontecendo. Então foi muito importante ter a Anília aqui, que acabou de terminar o Festar, assim, foi um movimento muito importante. A galera da Negra Palavra, que estava lá na Mangueira, estreando o seu espetáculo antes de ir para o CCBB, eles foram para a comunidade deles, eles foram para o espaço deles. Reinaldo, da Dobra, Michele, cada uma aqui que compôs essas mesas que foram apresentadas para vocês, tem um corre muito importante nesse lugar do eu no outro. Então, eu acho que isso é muito importante. Acompanhe as redes sociais do IT, @it.brasil. Eu acho que a gente precisa também começar a mudar uma chavinha onde só porque a gente fala sobre gestão, só porque a gente fala sobre construção social, não quer dizer que a gente não seja artista também. Dentro dessa construção, por exemplo, a gente estreou o espetáculo constitucional agora há pouco, 20 dias atrás, lá no Teatro Ipanema, falando sobre o 8 de janeiro, sobre soberania, sobre tantas coisas que são tão importantes, e a gente teve a mesma dificuldade de formação de plateia, e com um espetáculo gratuito em alguns dias, com sessões duplas, e eu acho que tudo isso tem que ser debatido. Eu acho que um próximo projeto, por exemplo, de fórum que a gente está querendo expandir, que tem um núcleo para pensar esse lugar da formação de plateia e dessa mediação, que não seja apenas o debate depois do espetáculo, mas o como a gente consegue abraçar essa comunidade para que eles acreditem que o teatro faz parte do cotidiano deles. Meu jabazinho é que em janeiro a gente volta com o Constitucional. Acabou de sair a notícia que o STF homologou a prisão do soldador curioso, que ele vai ficar preso, então acho que a gente pode discutir sobre isso. Então, no final de janeiro, a gente volta com o Constitucional lá para o Dulcina, Teatro Dulcina, com o apoio da Funarte. Obrigado, Funarte. Tá muito difícil conseguir pauta no Rio de Janeiro. E é isso. Acompanhe a gente vai postar os links das fotos e dos vídeos nas nossas redes sociais em uma semana, mais ou menos. Fiquem atentos e obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo movimento coletivo e a entrega dessa carta. Obrigado, Sérgio Medeiros, galera do Carlos Gomes, toda a equipe. A gente tem um caterizinho ali para a gente poder comer e bom retorno para casa. Grande abraço.